Eu vou começando aos poucos, deixando as pessoas ir chegando, tá? Então nós vamos ler uma mensagem de abertura do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, o item 40, chamado Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus falou, Marcos, no capítulo 4, versículo 19, anotou. E Emmanuel discerne para a gente falando o seguinte: a árvore da fé não cresce no coração miraculosamente, como acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção ao desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa, estacadas, adubo, vigilância. Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitui milagrosa auréola doada a alguns espíritos, privilegiado pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os toques dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é a tarefa que compete a cada um. Emmanuel nos esclarecendo no item 40 do livro Vinha de Luz, já nos chamando a atenção sobre a fé. Então vamos reunir nossos pensamentos, unir nossos pensamentos ao Mestre Jesus neste momento e agradecer, Mestre, a oportunidade de estarmos unidos em seu nome. Mesmo de forma diferente, sem o aconchego do abraço caloroso dos amigos, da casa de Maria, sem aquele ambiente, Senhor Jesus, que nos atrai, nos emociona muitas vezes, pelo carinho, a amizade e afeto dos companheiros, aqui estamos, mais uma vez, com o objetivo de estudar o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Ampara-nos, Senhor, fortaleça-nos, para que possamos prosseguir com muita fé nas nossas atividades, tanto materiais quanto doutrinárias, junto à nossa família. Fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja. A nossa mensagem de abertura já nos dá uma chamada da necessidade da fé. E Emmanuel, como sempre, sempre nos fazendo esse parâmetro com a agricultura, com a plantação, com a árvore. E particularmente, hoje, molhei minhas plantas mais cedo, porque eu não poderia deixar de molhar por causa dessa seca que a gente está vivenciando e para que elas possam também se fortificar. E assim nós vamos construindo uma planta saudável, assim como nós podemos nos fortificar, né, com a nossa fé. Eu vou pedir licença a todos e vou ler a passagem evangélica logo do item 1º
do capítulo 19, né? A fé transporta a montanha, que é uma anotação de Mateus. O poder da fé, Kardec classifica. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando os joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Jesus vai chamando mais uma vez a atenção da gente, da nossa firmeza, a ausência da nossa firmeza nos nossos atos, no nosso falar, e muitas vezes nós vacilamos mesmo, seja dentro da casa espírita, seja na família, seja no trabalho, nós vacilamos naquela atitude que temos que tomar. Nos falta base, às vezes dentro da casa espírita nos faz falta moral para a gente poder tomar atitude, né? Porque todos nós temos condições de fazer. Por isso que ele diz: vós poderei fazer muito mais do que eu faço. Porque está dentro de nós esse sentimento, essa força, essa energia. Muitas das vezes a gente, dentro da casa espírita, quando nós vamos dar o passe, e a pessoa termina, chega lá e fala: gente, o Fred me deu um passe, me senti tão bem, aliviei, eu estava com uma carga pesada, estava sentindo energia, vim para o centro, assisti a palestra, pedi ajuda aos bons espíritos, que me aliviasse, me desse uma orientação, e o Fred veio, deu. Foi o Fred? Foi, com certeza. O amor, o carinho, o afeto, a amizade, a pessoa, a dedicação à doutrina, a dedicação ao trabalho, ao movimento espírita faz parte, mas faz muito mais parte na pessoa que orou antes e pediu: eu vou à casa espírita e que possa me fortalecer. Ele tornou-se receptivo. Vamos lembrar da mulher hemorrágica, que ela tinha certeza que Jesus ia curá-la. E que ela não precisava nem que Jesus a tocasse, bastasse que ela tocasse em Jesus. E quando ela tocou, imagina, gente, uma multidão tremenda em torno de Jesus, e Jesus vira e fala: alguém me tocou. A energia que ela tocou, o amor, a fé, foi tão grande que Jesus sentiu aquela aproximação, aquele toque. Ela tocou nas vestes dele. Ela não tocou no Jesus, não tocou no Mestre, ela tocou nas vestes dele. E ele sentiu aquela energia tão forte dentro dela, que ele vira: alguém me tocou. Mestre, mas nessa confusão toda, né? Como o senhor vai saber? Alguém me tocou. Aí ela vira: fui eu. Assim: tua fé te curou. A tua fé te curou. Então nós temos essa questão da fé, como Jesus mostra aqui para a gente. Nós vamos fazer às vezes, mas não temos aquela fé do que estamos fazendo, aquela segurança do que está fazendo. Como que próprio a mensagem de Emmanuel do Vinha de Luz nos fala. Se nós não tratarmos, não adubarmos, não irrigarmos a planta, ela não vai morrer. Ela não vai ter um tempo. Então, se nós não irrigarmos dentro de nós esse sentimento favorável, né, como ele coloca aqui, há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os toques dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes e o hábito de analisar os outros antes de autoexame. Então, nós nos intoxicamos, somos nós.
Não é ninguém que nos intoxica, não. Somos nós que nos intoxicamos com maus hábitos. Com maus hábitos. E esses maus hábitos estão constantes em nossa vida quando a gente vai e nos... somos infelizes, a palavra certa, no comentário, na opinião, na depreciação, né? Eu particularmente hoje em dia a gente está falando muito sobre essa questão, como essa questão da pandemia nos nivelou, mostrando para nós mais do que nunca que nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos propensos à doença, né? Todos nós estamos propensos. Eu gosto muito daquela mensagem que mostra um indivíduo muito cristão e começou a chover muito, o vizinho bateu na porta, chamou e ele virou, não, Jesus vai me salvar. E ele foi para o telhado e veio a polícia civil, veio a defesa civil, veio o helicóptero do bombeiro e ele sempre dando a mesma resposta, Jesus falou que vem me salvar. E ele acabou morrendo afogado. Então quando ele chegou lá, pô, Jesus, você falou que ia me salvar. Ele falou, caramba, meu amigo, eu te mandei o vizinho, mandei o civil, a polícia, mandei helicóptero te buscar e você não saiu do lugar. A fé ela tem que ser ativa, ela não pode ser uma fé passiva, omissa. Por isso que Tiago fala o seguinte, fé sem obra é morta. E eu vou pedir licença à casa de Maria, tenho certeza quando a primeira reunião que se reuniram e falaram, vamos fazer uma nova sede, alguém deve ter falado para o Fred, Fred, tu é maluco, Fred, tu é doido, nós vamos tirar dinheiro da onde, Fred? E Fred, não, você ganhou na loteria e não falou pra gente, Fred. Fred, não, nós vamos fazer, sim. Nós temos fé. Agora, quais estratégias, qual que nós vamos fazer, a forma que nós vamos fazer, nós vamos discutir. Mas a fé, tá? Que nós vamos conseguir fazer a sede, nós já temos. Porque a fé ela tem que se unir à vontade. Ela não fica aquela coisa ociosa que vai para o centro e fica lá no centro que eu tenho fé que eu vou me curar. Mas sai de dentro, né? Sai de dentro do centro e continua o mesmo comportamento. O mesmo comportamento. Vide as obras de André Luiz que mostra, né? Nos falando ali que nós vamos para a reunião mediúnica, saímos da reunião mediúnica, lá, aquela mensagem foi para fulano, para Beltrano, para Ciclano. Beltrano que tinha estar aqui, ó, né? Não, a mensagem é para nós, para mim, para eu, quando eu, né? Quando eu leio um tema, quando o Fred, eu falei, caramba, esse tema tem que ser para mim, que a minha fé ainda está vacilante. Com certeza, Sônia, acredito que a casa está linda. Ela já estava linda a última vez que eu tive aí, imagina agora. Ansioso para a visita, ansioso mesmo. Isso, Fred, graças a Deus, tarefeiro. Fé e confiança de vocês e realização da vontade de fazer. Vocês uniram isso, uma equipe, né? O eu-equipe, e cada um desenvolveu e montaram as estratégias. Eu vou pedir licença uma mensagem do livro A Semente de Mostarda, de Emmanuel, muito interessante, que ele diz o seguinte, o rapaz abeirou-se do mentor, mostrando-se evidentemente acanhado, e considerou um tom de pergunta. Instrutor, a sua bondade já nos disse várias vezes que os ensinamentos de Jesus, o nosso divino mestre, estão sempre iluminados para a compreensão do nosso entendimento. Entretanto, às vezes, esbarro em afirmativas dele que me fazem pensar inutilmente, já que não lhes alcanço o sentido. E o mestre virou, dei-me um exemplo, solicitou interpelado com paciência. Disse-lhe Jesus que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, continuou o jovem consulente, certa montanha por nossa ordem transpor-se-á daqui para ali. Não crê o senhor que isso é um absurdo de confronto com a realidade? Realmente é um absurdo eu virar e falar, vou dar o exemplo de vocês novamente, ó, vamos fazer a casa, como?
Ah, a gente, não é assim, né? A gente tem que ter uma realidade. Sônia, realmente, Deus quiser, quero voltar para aconchegar, que a casa deve estar, com certeza, acredito, maravilhosa. Então, quer dizer, o que Jesus quer dizer? E vamos lá. E o mestre disse, meu amigo, explicou-se o mentor, Jesus, por falta de comparação, Jesus, por falta de comparações e palavras adequadas, legou-lhe muitas lições em forma de símbolos e parábolas. Imagino que nosso divino mestre tomou a imagem da montanha como significador nossos hábitos e preferências. Muitos defeitos que ainda nos caracterizam pesam sobre nós por montes de imperfeições que precisamos remover do mal para o bem. Então não é só o obstáculo que a gente enfrenta, a construção de uma casa, até mesmo uma construção da casa pessoal. Quantas vezes, eu posso até falar um exemplo pessoal, meus pais quando vieram morar aqui em Miguel Pereira, compraram um sítio em Veracruz e a casa era muito pequena. Eu não me lembro agora o nome daquele tijolo que no cozinho assa, né? Esqueci o nome, é de barro. E meu pai tinha um medo tremendo da casa cair em cima dele. E minha mãe começou a pressionar, vamos fazer. E ele, não tem dinheiro, não tem conseguir. Eu não morava aqui, já morava aqui no Rio, já tinha voltado de Roraima, de Rondônia. Aí, falei, mãe, vamos comprar essa ideia. Aí meu pai me chamou no alto do morro para ver uma plantação de feijão que não existia. Aí virou para mim e falou assim, como é que você vai fazer? Eu falei, não sei. Você tem dinheiro? Eu falei, não. Como é que você vai fazer? Pai, primeiro nós vamos fazer um projeto. Segundo, nós vamos estabelecer meta. Terceiro, nós vamos ter fé em Deus que nós vamos conseguir. Como? A gente vai ver aos poucos. Nós vamos cortar. E fizemos. Aí tempo depois ele olhou assim e falou assim para mim, será que a gente conseguiria fazer a casa hoje? Eu falei, não sei, pai. Por quê? Vamos destruir a casa e vamos ver se a gente conseguir. Ele falou, não. Então, essas são as conquistas. Só que essa análise de Emmanuel vem por um outro prisma. O que são as montanhas que nós temos que transpor? São as montanhas nossas, pessoais, principalmente o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, tá? E a minha prepotência, a minha arrogância de achar que eu sei mais do que os outros, de achar que eu sou melhor do que os outros. Então, são esses combates que é fácil? Não. Eles são os mais difíceis. Foi muito mais fácil a gente realizar uma concretização de uma meta, de um objetivo físico, do que esse interno. Esse interno, eu começar a controlar minha língua, começar a dar menos ouvido à fofoca, à maledicência, ou fazer menos maledicência, menos fofoca, menos intriga. Essa montanha que nós já somos viciados com ela. Essa montanha nós já temos talvez milênios agregado em nossas almas, impregnado, viciado. E mudar de paradigmas, como nós costumamos falar, ou seja, mudar de modelos, de conceitos, não é fácil. Não é fácil, queridos companheiros. Não é fácil. Cada um de nós tem algo que nós queremos melhorar e a gente continua com dificuldades. Às vezes nós tomamos atitudes na rua, dentro de casa, na família, no trabalho. A gente depois para e reflete. Eu ainda faço isso. Eu não deveria fazer. Mas já é um primeiro passo. Eu já estou me analisando como a mensagem fala lá no início. Lembra? Quando ele diz o seguinte, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Será que eu não estou olhando naquela crítica que eu vou fazer um espelho? Será que eu não estou vendo dele outra atitude que eu ainda tenho, comportamentos? Então, que nós temos que ter cuidado. E Emmanuel continua dizendo para a gente, mas continua o aprendiz, o Senhor, o Senhor concordará que isso, uma observação puramente filosófica,
Desejo que o Senhor me conduza para os domínios dos fatos reais. Mesmo assim, as nossas atitudes de incredulidade, continuamos questionando. Nós continuamos questionando. E muitas das vezes nós olhamos em atitudes, comportamentos e virtudes, melhor dizendo, que o outro já tem e nós criticamos. Ah, isso é utopia, isso é falsidade, ninguém é assim. Porque eu não conquistei, não quer dizer que o outro conquistou. Eu não sei a luta que o outro fez para conquistar aquela virtude, conquistar até mesmo aquela coisa material. O que ele renunciou? Nós estamos vendo pronto, mas nós não sabemos o que ele faz. E o mestre, Emmanuel, continua dizendo para a gente. O instrutor meditou por alguns instantes em profundo silêncio e rematou. Caro amigo, se você pretende observar o poder de um agente pequenino, qual a semente de mostarda sobre um corpo extenso de dificuldade que o desorienta ou perturba? Acenda uma vela pequenina diante da escuridão. Um fósforo. Quem já teve a oportunidade de estar numa rua escura ou dentro de casa à noite, quando falta energia, né? E acende uma vela, uma luz, um fósforo. Como diz Maria Alvarez, somos inexperientes, vamos estudar, observar, certo? Isso mesmo. Quando a gente acende um fósforo na escuridão, alguém já prestou atenção na diferença que faz? Que parece que ele está iluminando o infinito. Naquela escuridão que eu estava tateando tudo e não estava conseguindo chegar a nada. E o fósforo fez uma diferença. Hoje, na luz do celular, a gente vira, já viu a diferença. Então, o que ele mostra para a gente, se a gente vai fazer a crítica, se a fé é do tamanho de mostarda, que eu costumo dizer, é o seguinte, se Jesus conhecesse a semente da orquídea, ele não falaria da mostarda, ele falaria da orquídea, porque a orquídea é um pó, né, de tão pequena que ela é. Então, olha, gente, é insignificante, meus amigos. O tamanho da semente de uma mostarda é insignificante. Se ela tem esse poder, imagina o poder que nós temos quando nós começarmos a desenvolver outras atitudes, né? Outras. Tá? E o que nós poderíamos definir fé, né, diante da diversidade? O que nós podemos definir fé diante de tudo? Kardec coloca o seguinte: a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. O processo de autoconfiança é o processo inicial, é o primeiro passo. Eu sou assim? Sou. É o primeiro passo. Assumo quem eu sou. Eu sou uma pessoa orgulhosa? Sou. Então eu assumo que eu sou e eu começo a desenvolver. E começa a refletir sobre as atitudes. Vamos lá ver em Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, quando ele nos recomenda, no final do dia, nós fazermos uma análise, o que eu já fiz, o que eu melhorei naquele dia. Nós tínhamos um grupo de estudo no trabalho, segunda e quarta, o Livro dos Evangelhos e o Livro dos Espíritos, na segunda-feira. Às vezes, quando a gente queria mudar de livro, tinha um colega meu que ele falava o seguinte, quando a gente fala assim, vamos mudar de livro, a gente já terminou o Evangelho, ele falou, não, vamos ler de novo o Evangelho. Mas vamos ler de novo o Evangelho. E eu comecei a observar, porque um colega minha, até da minha turma da aeronáutica, e ele foi uma pessoa muito difícil de lidar. Ele teve muitos traumas, muito marcantes na vida dele, né? E ele falava, uma vez eu perguntei, mas por que você quer... Não, a gente precisa se doutrinar muito ainda, Pedro, Brum. Tá? A gente precisa se doutrinar muito. Eu falei, você tem razão. Então, a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, como falamos. Dei o exemplo da Casa de Maria, quando vocês reuniram com o Fred, chamaram o Fred de maluco. O Fred não contou nada não, hein? Tá? Vamos construir a nossa nova sede. A força que a gente tem. A gente não dimensiona, não consegue dimensionar. E está pronta a casa. Tá?
Kardec continua: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. A fé robusta, perseverante, porque perseverar não é fácil. Não é fácil perseverar nessa luta. Porque às vezes quando a gente dá vontade de chutar o balde, literalmente, eu não consigo, eu nasci torto, vou continuar torto. Perseverar naquilo, quando às vezes a gente vê anos e não consegue mudar. Anos e não consegue mudar. Reencarnações sucessivas e nós não mudamos. Perseverar até o fim, como Jesus nos chamou a atenção, tá? É uma qualidade que nós temos que rever em nossos comportamentos. Não desistir nunca. Perseverar não significa ser passivo, omisso, não. Perseverar é continuar lutando. Lá em Recife, uma vez, tinha uma casa espírita que eu fui, tinha uma pessoa belíssima. Na época, a campanha dos quilos, né? Eram feitas de porta em porta, pedindo nas casas espíritas. E determinada pessoa de uma casa espírita, ele bateu numa porta e pediu 1 quilo de alimento não perecível para a campanha de quilo. A mulher estava revoltada, não sei, provavelmente brigou com o marido, né? E ela deu uma bufetada na cara do indivíduo, mas deu uma bufetada feia mesmo. Aí ele pegou, toma teu quilo, e pá! Aí ele parou, voltou, olhou para ela, falou assim: essa é que eu mereço, se a senhora puder me ajudar para a gente distribuir a cesta básica aos necessitados. Aí dizia ele que a mulher começou a chorar, pediu desculpa, que ele não tinha nada contra ele. Então é um momento de desequilíbrio, mas ele não desistiu, ele perseverou até o fim, até nas metas atingidas. E Kardec continua dizendo para a gente: a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Quem a possui, caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. Grandes coisas. Então a fé tem uma realização que ela vai atingir, nós vamos atingir aquele fim. Quem não idealizou a casa de Maria Nova? Quantas vezes não pensou, viu pronta, quando ainda estava apenas no alicerce, quando eu vi uma vez, depois eu vi a última vez que eu a vi, estava na laje. Quem não idealizou? Quantas vezes pensou ali com as crianças na evangelização? Quantas vezes? Quantas vezes não pensou quantas crianças, Fred com a menininha dele na evangelização já? Quantas vezes não pensou, né, Fred, já vê a filha já na mocidade, se preparando? Então a fé, ela vai ser constante, porque, como Kardec falou antes, ela é perseverante. O indivíduo não desiste nunca. Mas isso ele vai estabelecer um planejamento e ele tem que ser flexível. Em determinados momentos, ele não vai conseguir fazer, mas ele vai ter que contornar aqueles pequenos obstáculos que Kardec fala de uma forma maleável, consciente, para que possa contornar aquilo para poder continuar na meta, sem perder o rumo, sem perder o objetivo. E Kardec nos diz o seguinte: a fé sincera e verdadeira é calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. É paciente. Eu, particularmente, sou muito afoito, né? Eu não quero as coisas para amanhã, eu quero para ontem. Então eu tenho, às vezes, parar e pensar que nem todo mundo é igual. Aquela dinâmica pessoal minha de estar querendo não ter
horário de trabalhar, horário, quantidade, me faz às vezes mal. Muitas vezes já me fez mal. Muitas vezes mesmo já tive crise de estafa, né? Então a gente tem que entender que a fé, ela tem que ter calma. Vai fazer, faz aos poucos. Vai passo a passo. Faz, né? Hoje, não que eu esteja já muito velho, né? Mas a idade já começa, o corpo já começa a dizer, ó, já não pode fazer isso, já não pode fazer aquilo. Aí você começa, né, a fazer as coisas mais devagar para poder atingir o objetivo. Né? Quando se não apanha, não se faz... como é aquele ditado? Esqueci agora o ditado. No Espírito Protetor, do Livro dos Espíritos, no Evangelho, ele fala o seguinte: é a consciência do homem que tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo a princípio, em estado latente, que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Olha a vontade entrando. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos fala que tudo que nos move é a vontade. É a vontade de fazer. Mesmo o mal, é a vontade de fazer o mal. Mesmo o mal. O indivíduo que quer fazer o mal, ele tem vontade, ele tem prazer. Ou é masoquista ou sádico, ele tem prazer em ver o outro sofrer. Então, o que move ele é a vontade. Tudo que nos move é a vontade. É a vontade de melhorar, é a vontade de mudar, é a vontade de fazer, que nos move levando para frente as nossas necessidades. Lá no livro, né, O Consolador, Emmanuel fala o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade, não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei-o. Perdão, eu sei. É diferente. Eu sei que nós vamos fazer isso. Tem um livro, Os Enigmas da Segunda Guerra Mundial. Quando eu fazia faculdade de História, eu comprei esse livro. E Von Braun, que criou a V1, depois criou a V2, que foi os primeiros, os precursores, né, precursores dos foguetes. Quando ele começou a fazer o V1, que levantava e caía, explodia, ele falou assim: eu sei que isso voa. Eu sei, não creio não, eu sei. Onde que ele viu isso? Se ele era o precursor. Onde que ele viu? Como é que ele tinha certeza disso? Provavelmente de outra encarnação. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as inteligências do mal também existem. Também existe. Não é só a inteligência do bem, mas existe a inteligência do mal. Infelizmente, veio para criar o princípio do foguete, criação da V1, que era um voo vertical, e a V2, que já via fazer um voo, V1, que era um voo horizontal, e a V2, que já via um voo vertical, atacando outros países. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. O sentimento na vontade de fazer o bem, na vontade de querer fazer, fortalece a nossa fé ao próximo. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humanidade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera dos discípulos, relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Está lá no livro Consolador, Emmanuel chamando a atenção para isso. Enfrentando todas as lutas. Humberto de Campos nos conta uma história muito interessante de uma personagem que ele estava numa reunião e apareceu um personagem belíssima, irradiando luz, muita luz, e ele ficou curioso, reportagem Além Túmulo do livro,
E ele resolveu fazer uma entrevista com ela, né? Pediu que fizesse a entrevista com ela, porque era uma radiação de luz belíssima, ele ficou encantado. Aí foi conversar com ela se apresentou como Diana, e ele falou, mas como você conquistou tanta luz, tanta beleza, irradiação belíssima, um bem-estar que nos envolve? E ela começa a contar para ele. Ela tinha 3 defeitos que ela não conseguia vencer. Acho que todo mundo já sabe. A vaidade, o orgulho e o egoísmo. Eram reencarnações sucessivas que ela caía sempre em um dos 3. Em determinada, já desencarnada, no umbral, chorando muito que ela não conseguia se desvincular, né? Não conseguia mudar, apareceu uma entidade que visitava o umbral, ajudando espíritos umbralinos, e falou para ela, falou assim, reencarna, minha filha. Mas como? Eu já reencarnei várias vezes e eu não consigo vencer, né? Me falta força, me falta vontade, eu sempre caio. Ela falou assim, recebe espíritos umbralinos. Receber, sim, recebe-os como umbral, como filhos. Eu também tinha problemas e sou muito grato. Constantemente eu estou aqui porque eu sou muito grato a espíritos umbralinos. Porque me ajudaram muito a vencer os meus obstáculos. E ela aceitou a proposta. Teve 6 filhos, se não me engano. Cada um com mais defeitos físicos, né, e mentais que o outro. Cada um mais, outros menos. Ela mãe, solteira, nenhum dos filhos normal, todos defeituosos. E ela carregou-os, né? E ela começa a relatar dizendo o seguinte, que cada um tinha... E eram monstros feios, crianças feias, deformadas, e ela muito nova, e ela foi perdendo a beleza física naquela luta, não conseguia emprego, porque ela estava com aqueles filhos, e os filhos problemáticos, e assim foi carregando. E ela começou a relatar, a dizer o seguinte, mas vaidade de quê? Meus filhos eram monstruosos, feios, doentes. Orgulho de quê? Eu já nova, estava toda envelhecida, aos trapos. E egoísmo. O pouco que a gente conseguia, às vezes, eles voavam sobre a comida e não sobrava, às vezes, nada para mim. E eu comecei a ceder. Quando chegava a comida, às vezes eu nem pegava, já dava para eles. Comecei a dividir. E não me olhava no espelho porque eu tinha vergonha da minha feiura, dos meus trapos. E eu levei uma vida até os 70 anos. Quando eu desencarnei, depois do último filho, porque eles foram todos primeiro do que eu, pela deficiência física, as dificuldades de alimentação, a sujeira. Quando eu desencarnei, cheguei aqui no plano espiritual, eu me vi limpa. E reencarnei sucessivamente com outras missões, trazendo os espíritos, e hoje eu me sinto livre, porque eu tinha confiança em enfrentar todas as lutas. Eu adquiri com aqueles primeiros personagens que eu voltei a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Eu comecei a ter fé e que eu poderia fazer mais. Então, quando a Emmanuel fala isso para a gente, faça-se no escravo a vontade do Senhor. Ela começou a ser literalmente uma serva do Senhor, na fé de poder servir. E Emmanuel continua no livro Consolador dizendo o seguinte: o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência pura e reta, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. É o maior tesouro que nós temos. O maior tesouro. Quando a gente lê a passagem lá que Jesus, né,
mandou que o espírito obsessor saísse do jovem? Quantas reuniões mediúnicas nós fazemos e nós fazemos parecido? Com certeza, Fred, a bênção da reencarnação. A bênção. Quantas vezes nós fazemos isso? Quanto o Divaldo, através do livro da dona Sueli Calbi Schubert, Semeador de Estrela, que ele foi num determinado país da América Central e foi fazer uma palestra, e ele fez a palestra, estavam todos literalmente em pé, um do lado do outro. Não tinha cadeira, uma comunidade pobre, não tinha cadeira, eles assistiram. Em cima do palco tinha uma senhora, já de idade, que era sacerdotisa daquela tribo, daquela comunidade. Quando ele terminou, ele perguntou a ela, só entendeu o que eu quis falar? Ela falou assim, aí a neta, porque nem espanhol ela falava o dialeto local, ela traduziu para a neta traduziu para ela, e ela falou assim, falar, eu não ouvi nada, porque eu não entendi nada do que o senhor falou. Mas eu tenho certeza que o senhor veio em nome do nosso Senhor. Tenho certeza. Quando ela terminou de falar isso, Divaldo viu um pássaro belíssimo sobrevoando o salão. E o pássaro desceu no palco e se transformou num espírito de muita luz. E ele virou para o Divaldo e falou assim, eu sou o Deus desse povo, eles me consideram Deus. E esse pássaro é o pássaro sagrado para eles. Eu pedi a ela que te convidasse para vir falar em nome de Jesus. E o pássaro depois voou sobre o salão, conforme ele batia as asas, caía fluido sobre todos. E ele ficou impressionado com aquela visão. Quando ele terminou, viu aquilo, aí a Joana apareceu e falou, Divaldo, tá vendo aquele homem ali, na cadeira de roda? Tô. Divaldo, mande que ele levante e ande. Divaldo virou e falou assim, eu? Ele falou, exatamente. Eu não estou te pedindo, Divaldo, eu estou te mandando, em nome de Jesus. E Divaldo desce e fala com o homem, só acredita em Jesus? O homem acredita. Então levante e ande. E o homem com muita dificuldade levanta. Saía vários espíritos dos joelhos dele onde ele não conseguia andar. Um processo obsessivo que atacava e fragilizava as suas pernas. Então nós podemos fazer? Podemos. Volto lá no início, quantas vezes a pessoa procura o centro e diz, pô, o Fred, Dayara, deu um passe, a Célia, né? A Célia nos deu um passe. E eu saí tão fortalecido, eu estava com tanto problema. A fé. A fé que nos mostra que nós podemos fazer. E Paulo de Tarso designa a fé o seguinte, a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não vêm. Está lá em Hebreus. Então, posse antecipada, mas que posse é essa antecipada? Possuir Deus dentro de nossos corações. Porque Deus está na nossa consciência, está dentro de nós. E a consciência está onde? Está no Espírito. Está no Espírito. Por nossas palavras e ações, testemunhar o que Jesus nos revelou é tudo o que o projeto significa para nós. Revivenciar. Ninguém precisa abandonar a família, porque eu tenho fé. Não. Muitas das vezes a nossa tarefa que nós temos está dentro das nossas famílias, dentro da nossa casa espírita. Perseverar, continuar, não abandonar, não deixar de lado as nossas obrigações. Ter fé que nós vamos ultrapassar. São problemas momentâneos, como nós todos hoje estamos orando, acreditando sim,
que é um momento, como na palestra do Divaldo, do Haroldo, do dia que nós vimos outro dia aqui em casa, que a Mônica compartilhou, mostrando o seguinte: essa pandemia é o maior símbolo que nós estamos já no mundo de regeneração, removendo obstáculos que nós poderíamos tão cedo, nós não poderíamos concluir e já estamos modificando. Nosso tempo já está estourando, meus irmãos, tinha mais coisas para a gente falar, mas a energia da Casa de Maria é muito gostosa. Mesmo essa distância, tá? Nos envolve carinhosamente, nos faz nos emocionar, lembrando de relatos emocionantes da vida desses grandes personagens que nós. Então, que nós possamos ter fé, mas fé com obras, como diz Tiago. Porque fé sem obras, como diz a Epístola de Tiago, é fé morta. É uma fé morta, tá? Como eles nos falam. Porque Tiago foi um grande obstáculo junto a Paulo, e quando ele conseguiu compreender isso, ele faz a sua epístola. Então vamos novamente nos envolver, unir nossos pensamentos e agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos unidos em seu nome, na Casa de Maria, com companheiros, Senhor, tão fraternos e amigos, aconchegantes com seu carinho, da amizade e afeto, para que possamos mais uma vez aprender à luz da doutrina espírita o seu Evangelho, iluminando esse caminho que temos que trilhar e vencendo todas as montanhas, barreiras, obstáculos em nossa vida, com calma, com resignação e perseverança na luta constante. Abençoa-nos, Senhor, a todos. Abençoa, Senhor, a todos os tarefeiros da Casa de Maria, para que possamos continuar unidos em seu nome. Muito obrigado a todos. Gente, muito obrigado a todos. Tá? Que Jesus vos abençoe, ampare, fortaleça nas suas objetivos. Muito obrigado. Fica com Deus. Tá? Eu vou desligar aqui, Fred. Um abraço. Obrigado pela oportunidade, gente.